Eu trouxe para vocês hoje o que eu chamo o mito do leite, porque estamos todos sendo enganados. Porque é tão óbvio, a literatura está aí, os dados estão aí, é só você ler, não tem nenhum problema, está disponível para todo mundo, e parece que o pessoal ainda não entendeu a mensagem. Junto com esse mito do leite, vem o mito do calcionismo. Essa febre que existe no mundo, errada, eu vou provar para você, do cálcio, que é outro problema sério. Eu vou provar para você que é o contrário, o cálcio te prejudica, do jeito principalmente que ele vem sendo tomado. É apenas uma crise, na minha opinião, uma crise de bom senso, porque se você olha os dados da literatura, analisa e pensa um pouquinho, você vê que não faz nenhum sentido isso que eles estão dizendo. Um rato dobra de peso em 4 dias. Ele nasceu, você pesa ele na hora que ele nasce, 4 dias depois ele pesa o dobro. Um bezerro dobra de peso em 47 dias. Um ser humano, em média, dobra de peso em 180 dias. Claro que o leite do rato deve ser diferente do leite do bezerro, deve ser diferente do leite humano. Porque nós estamos falando de estruturas bem diferentes. E aí começa a problemática. O leite foi feito para bezerro. O leite de vaca foi feito para bezerro. O leite do rato foi feito para rato. O leite de ser humano foi feito para ser humano. Se você analisar na história, tomar leite é uma coisa recente, historicamente falando. Há 10 mil anos atrás, ninguém cuidava de vaca. O cara estava lá caçando, pescando. Ele não tinha vaca. Então é uma coisa que não era uma coisa comum, isso foi introduzido. O seu genoma não mudou porque você começou a tomar leite. Porque os países com alto consumo de leite e derivados, como é o caso dos Estados Unidos, têm maior incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Se você olhar os estudos epidemiológicos, eu vou mostrar para vocês os dados, eu vou mostrar tudo isso. Nós vamos fazer um caminho aqui. Porque a grande maioria dos estudos não consegue demonstrar uma correlação positiva entre ingestão de cálcio na forma de produtos lácteos e um equilíbrio do cálcio no organismo. Eu digo a grande maioria, porque aqueles patrocinados, um ou outro, costumam mostrar alguma coisa. Porque os países com menor consumo de leite e derivados têm menor incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Então, no mundo é assim. Onde toma mais leite, tem mais osteoporose. Onde toma mais leite, tem mais fratura. Onde toma menos leite, tem menos osteoporose. Onde toma menos leite, tem menos fratura. E por incrível que pareça, a tônica que permanece é o seguinte: se eu tenho que tomar o leite por causa dos meus ossos. Alguém convenceu alguém em algum lugar sobre isso. Porque nós, humanos, somos a única espécie que toma leite de outra espécie. Além de nós sermos a única espécie que toma leite de outra espécie, nós somos a única espécie que toma leite quando adulto. Você nunca viu uma girafa mamando, ou um leão mamando quando adulto. A vaca come capim. Então não existe essa história de um animal adulto, um mamífero adulto, mamar. Toma leite. Isso é uma característica nossa, da espécie humana. É um fenômeno recente na história da humanidade. Primeiro que era complicado, quer dizer, para você ordenhar uma vaca, você tem que cuidar dela. Se nós éramos nômades, a gente andava, ia mudando de lugar, como é que as vacas iam acompanhar? Não dava jeito. Então ninguém se preocupava com isso. Foi quando começou a era da agricultura, mais ou menos 10 mil anos atrás, que o homem parou para plantar, parou para colher. Ele disse, já que eu não vou ficar viajando, agora eu vou juntar umas vaquinhas. E o processo da ordenha começou. Nós vamos ver o quanto que isso aí está implicado. Aqui uma foto antiga, como era antigamente. O sujeito tirava o leite, vendia o leite na própria fazenda. Não tinha processo de pasteurização. Entre ontem e hoje, a conversa Pasteur-Béchamp saiu 2 ou 3 vezes. E como eu mencionei ontem, o Pasteur, no seu leito de morte, disse que Béchamp estava certo. Porque o Pasteur achava que para cada micróbio causa um tipo de doença. Béchamp dizia, não, que causa doença é o terreno. Um micróbio pode virar outro, vai depender do terreno. Então o que interessa é o terreno. 10 pessoas entram numa sala, uma gripa, 9 saem sem gripe. E o vírus está lá para todo mundo. Então faz uma diferença enorme.
O Pasteur fez a sua contribuição, mas você vai ver que a pasteurização do leite resolveu alguns problemas e criou outros muito sérios. Nós vamos ver no desenrolar disso aqui. Certo? Atualmente, as vacas leiteiras vivem apenas 6 em vez de 20 anos. E a produção de leite, comparada com há 50 anos, aumentou em 250%. Você deve estar questionando o que fez uma vaca hoje dar 250% de leite a mais do que dá antigamente, e o que faz uma vaca leiteira que vivia 20 anos dando leite, ela hoje é produtiva apenas por 6 anos e ela é mandada para o corte. Ela vai ser executada porque não dá mais. E você vai entender por que não dá mais. Tá? É muito importante você entender isso. Produtos lácteos não fazem parte da dieta na China, no Japão, no Vietnã ou Tailândia. No entanto, os habitantes desses países têm uma das mais baixas taxas de osteoporose e fratura óssea no mundo. Tá? Publicações e mais publicações. Eu estou colocando um aqui só para dizer que está ancorado, mas se você quiser 10, eu te dou 10. Eu não vou ficar enchendo meus slides só de referência. Então, aí a cetônica, você fala, mas se isso aqui está aí tão óbvio, por que ninguém presta atenção nisso, hein? Não, porque tem uma indústria por trás, claro. Os maiores consumidores de leite do mundo, a Austrália, a Nova Zelândia, a América do Norte, o Oeste Europeu, também têm a maior incidência de osteoporose e risco de fratura óssea. Ou seja, os que tomam menos têm menos, os que tomam mais têm mais. Então, tomar leite para osteoporose não tem nada a ver, pelo contrário, é prejudicial. Então, nós começamos a desmistificar esse mito de que você precisa de... Porque você fala com o paciente para parar de tomar leite e fala assim, mas onde é que eu vou obter meu cálcio? E como é que ficam meus ossos? Eu acho que é porque leite é branco, osso é branco, eles fazem uma associação, né? Eles pensam que aquilo vai direto para o osso, né? Só pode ser. O número de americanos diagnosticados com osteoporose aumentou 55% de 1995 a 2006. E a propaganda de tomar leite nos Estados Unidos é enorme. Ou seja, o estímulo, cada vez toma-se mais leite nos Estados Unidos e cada vez tem-se mais osteoporose. Tá? A história do leite, ela é associada às coisas boas, ela é associada à mãe, a criança nasce, ela mama, a relação com a mãe se faz através do leite, que é branquinho, igual da vaca, entendeu? A criança tem a mamadeira, ela começa a tomar o leite, ela vai sendo acostumada desde criança a fazer uso do leite. A associação é muito forte entre leite, mãe e outras coisas agradáveis da vida. Vai fazendo uma associação e vai criando-se uma dependência pelo leite. Tá? Isso é psicológico, isso tem que ser quebrado. Eu não faço uso de leite há mais de 30 anos. Eu me lembro que quando eu parei, eu tive que quebrar esse paradigma na minha cabeça. Porque essa era a tendência que eu tinha. Quando você estava triste, doentinho, a sua mãe te trazia um leite morno, docinho, e uns biscoitos, né? E ali, com todo carinho e amor, você ficava ali tomando seu leitinho, com biscoitinho, aqui o amor da mamãe. E aquilo ali juntou tudo, biscoito com leite, com o amor da mamãe, ficou no mesmo lugar no cérebro. Então, quando você está com saudade da mamãe, você toma um copo de leite. É conectado. Está conectado. Você não sabe disso, porque isso opera a nível inconsciente. Mas tá. Hoje, nos Estados Unidos, se consome uma média de 300 quilos de leite por pessoa por ano. Tá? Então, o pai, o filho, o neto, todo mundo acostumou ao seguinte, a importância do leite. Eles, claro, ingenuamente, pensam que o primeiro leite que sai do peito da vaca não é o leite que sai da caixinha. Esse é o grande problema. Porque o leite que sai do peito da vaca, apesar de todos os problemas que eu vou lhe mostrar aqui, ele pelo menos tem lactobacilos, entendeu? Ele tem uma flora que vai lhe ajudar na microbiota de alguma forma, mas quando ele passa pelo processo de pasteurização, aquilo sofre aquelas bactérias, muitas delas são mortas, todas, total, zero. O leite fica totalmente como se estivesse estéril. E fica totalmente estéril. Isso aí faz uma diferença enorme. Além dos conservantes, além das desnaturações que ocorrem no processo
da pasteurização. Você vê até o Hawk, eles fazem propaganda, isso é propaganda de televisão americana, onde o Hawk, que você lembra do Hawk, aquele cara, ele fica, o Hulk, né, que a gente chama aqui no Brasil, ele tinha o bigodinho de leite dele, pô. Ou dizendo que ele está forte assim. Olha lá, você não precisa falar nada. Por que ele ficou forte? Olha lá, porque ele tomou o leite dele hoje. Quer dizer, isso vai direto no inconsciente. Você não precisa falar nada. Ó. Você já tomou seu leite hoje? Aqui, ó. O Hulk já tomou. Você vê o quanto que isso vai fazendo a lavagem cerebral. E vem tudo bonitinho, a vaquinha, o leitinho, o bezerrinho, tá tudo encantado. Bom, nós conversamos já várias vezes sobre a incompatibilidade de alimentos, classificamos em alergia, classificamos em sensibilidade e classificamos em intolerância. Intolerância à lactose. O que é isso? O leite tem um açúcar chamado lactase, que quando atua uma enzima nele, chamado lactose, quebra em galactose mais glicose. Até hoje você escutou esse problema. Comigo aqui hoje você vai escutar um outro problema. Onde vai parar essa galactose? Porque existe um outro polimorfismo genético onde essa galactose, mesmo sendo quebrada pela lactose, quer dizer, você não tem intolerância à lactose, você não tem problema nenhum com a lactose, o leite está aqui, você faz o teste, você não tem intolerância, mas quando a lactose quebra em glicose e galactose, agora você pode ter intolerância à galactose, que não é manifestada aqui porque ela está presa na molécula. Na hora que ela separa, é outra história. Os afro-americanos vivendo nos Estados Unidos, 75%, 3 em cada 4, têm intolerância à lactose. Os nativos americanos, os índios americanos, mais de 90% têm intolerância à lactose. E não é à toa que não existe leite, divulgação de leite no dia a dia na China, no Japão, na Coreia, porque mais de 95% dos asiáticos têm intolerância à lactose. Então isso aqui é uma verdade verdadeira, presente no nosso dia a dia. O ser humano para de fabricar lactose por volta dos 4, 5 anos de idade em média. Começa a diminuir a produção de lactose. Vou mostrando o seguinte, você está ficando adulto, você está crescendo, você tem que parar de mamar, pô. Para de tomar leite, pô. Não há necessidade de você tomar leite a vida inteira. Já que não há necessidade de se produzir lactose a vida inteira. Então a produção de lactose começa. Você sabe que a Associação Mundial de Pediatria recomenda que você procure evitar ao máximo dar leite de vaca para um ser humano no primeiro ano de vida. Isso é estabelecido no mundo inteiro. E depois de 1 ano, se precisar, se introduz, mas por um período de tempo. Alguns falam até 6 anos, alguns falam até 8, alguns falam até 9, mas na realidade a lactose começa a cair a produção dela aos 4 anos de idade. Leite não pode ser considerado um sports drink. Não previne a osteoporose e possivelmente contribui para o desenvolvimento de doença cardiovascular e câncer de próstata. Provavelmente não, eu vou provar para você que é verdade, causa câncer de próstata, causa doença cardiovascular. Mas aqui eles estão sendo, mas aqui um comitê, o comitê dos médicos americanos, da medicina responsável, se reuniram em 2001, tem 10 anos, vamos fazer 11 anos isso, se reuniram e disseram, ó, nós temos que fazer uma manifestação. Então eles foram de leve, não pode ser muito pesado, né? Eles foram de leve, dizer, ó, provavelmente, sabe, aquela conversa, para dizer, ver se sai fora do processo. Osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. As mulheres que estão osteoporóticas hoje, isso começou lá aos 18 anos de idade, não foi ontem que manifestou. Ela uso do anticoncepcional lá nos 18 anos, durante 3, 4, 5, 10, 12, 20 anos, e aí começa o processo. Então, a doença começou muito tempo antes, e se manifesta na idade de 50, 60, 70 anos. Estudos demonstram que leite de vaca não protege seres humanos contra fraturas ósseas do modo como nos foi ensinado. De fato, o alto consumo pode aumentar o risco de fratura. Vocês estão vendo aqui que esse autor, et al., esse et al. Aqui que eu não coloquei, é o Walter Willett. O Walter C. Willett. O Dr. Walter Willett é um professor de Harvard, da Escola de Saúde Pública de Harvard.
O Dr. Walter Willett é o protagonista, é o principal autor dos estudos das enfermeiras. Quase 200 mil enfermeiras estão sendo acompanhadas nos Estados Unidos em estudo cohort, C-O-H-O-R-T. São estudos cohort, que nós vamos estudar depois como é que a gente faz, o que caracteriza o cohort. E ele, além disso, ele trabalha com os médicos também. Tem um estudo de médicos, profissionais da saúde, principalmente médicos, também mais de 50 mil, onde ele vem acompanhando. Então ele é uma autoridade nesse assunto e ele tem mais de 20 anos que ele acompanha essa correlação entre leite, entre cálcio, entre osteoporose. Ele é um indivíduo extremamente conservador, difícil de se extrair qualquer coisa dele, e ele está fazendo aqui, ó, isso aqui é um trabalho publicado em mulheres que são enfermeiras, é um estudo de 12 anos, pô. Estão avaliando 12 anos de evolução fazendo isso. Uma avaliação de 58 estudos, isso aqui é uma meta-análise, mostrou que não há relação entre o consumo de leite, os níveis de cálcio e a saúde óssea. Eu continuo lhe mostrando dados. E você deve começar a questionar, poxa, mas se tem tanto dado na literatura, mais recente, mais antigo, por que não existe isso? Por que tem essa propaganda? Por que as associações médicas estimulam a tomar o leite? Porque existe um lobby por trás. Só isso. O lobby é igual da indústria. Assim como tem a indústria farmacêutica, tem a indústria do leite. O que eu posso fazer? A indústria do leite. Então, eles acreditam que leite traz cálcio. O cálcio existente no leite da vaca é muito pobre. A biodisponibilidade dele é muito pequena. 32% do cálcio que está no leite é absorvido. 32%. A vaca não precisa de tomar leite para ter cálcio, ela come verde. Todo lugar onde tiver uma planta verde, lá tem cálcio. Muito mais bem disponível. A biodisponibilidade do cálcio que você come da verdura é muito maior do que a do leite. E a outra coisa errada. Então eu tenho um erro aqui, que nós temos que questionar, é que o leite traz o cálcio, que não é verdade. O cálcio do leite, a maioria não é absorvido. E a grande maioria. E o cálcio causando saúde óssea, que também não é verdade. Até pelo contrário, porque o cálcio, se ele não conseguisse segurar o osso, e ele para segurar o osso, existem algumas exigências, precisa ter vitamina D3, precisa ter magnésio, e ele como não falta isso na maioria das pessoas, esse cálcio não fica aqui. Sabe para onde ele vai? Ele vai ser depositado nas artérias. Qual artéria? Coronária, aneurisma de aorta. Ele vai para esses lugares. Então, é a carótida. Então, o pessoal que está fazendo injeção de cálcio, você vai ver aqui, eu vou lhe mostrar estudos, na realidade eles vivem menos. Quem faz suplementação com cálcio sozinho, está dizendo, eu quero viver menos. E você vê isso na televisão, espalhado, tudo, todo mundo vendendo cálcio para o osso. Que é a maior mentira que tem. Deixa eu fazer uma análise para você dos nutrientes em 100 gramas de leite de vaca, e dos nutrientes em 100 gramas de leite do ser humano. Primeiro, a concentração de proteína é muito diferente. Claro, o bezerro tem que dobrar de tamanho em 47 dias. O ser humano vai dobrar de tamanho, de peso, em 180 dias. O carboidrato é o contrário. O leite de vaca tem pouco carboidrato, o leite humano tem muito carboidrato. O sódio é muito maior, o fósforo, que é outro problema, é muito maior, e o cálcio é muito maior do que no ser humano. Quer dizer, mostrando o seguinte, que não é esse cálcio também, que não é todo absorvido, só 32% é absorvido, porque a discrepância é muito grande quando se analisa o leite de vaca e quando se analisa o leite humano. Sem falar dos outros problemas. Por exemplo, a caseína per se, ela desenvolve alergia. A lactose desenvolve intolerância. Agora eu já estou conversando de outra história. Eu estou dando um exemplo de uma caseína. Eu tenho várias proteínas lácticas que têm o potencial de desencadear fenômenos alérgicos, que já é bem mais complicado, entendeu? Bem mais complicado. Mas a gente continua tendo essa noção de que o leite faz bem. Vamos conversar um pouquinho sobre pasteurização. Então, Pasteur sugeriu que o leite devia de ser aquecido a uma temperatura de 71,7 graus centígrados por 15 segundos.
E isso mataria todos os micróbios, as bactérias, aquela história da bactéria. Temos que ter medo de bactéria. E aí ele criou essa pasteurização que nós chamamos de padrão. Aí eles inventaram uma outra pasteurização, que é a temperatura altíssima, high temperature, onde você chega a 150 graus centígrados por 5 segundos. Quando você faz isso aqui, o leite se torna totalmente estéril. Aí você armazena ele fica até 180 dias na gôndola do supermercado. É o chamado longa-vida que você conhece. O longa-vida, ele passou por esse tipo de pasteurização, que é a ultrapasteurização, onde a desnaturação das proteínas é maior, porque não existe proteína com conjugação secundária e terciária que aguente essa temperatura, e aí sofre um processo de desnaturação proteica. E aqui está o leite longa-vida, que é um leite que é estranho, porque uma coisa que você vai tomar, que pode ficar até 6 meses fora da geladeira. Tem que ter alguma coisa estranha nisso, pô. Como é que pode? O leite fica 6 meses na gôndola do supermercado, não precisa pôr na geladeira, só depois que você abrir a caixinha. Então você vê que esse produto aí, ele é bem diferente do produto que sai do peito da vaca. Já é outro produto. Tá? O que coloca de conservante aí eu não sei, eles falam que não colocam, mas não sei. Se você olhar na literatura, e eu estou aqui só para resumi-la, eu não estou aqui para gastar tempo de mostrar um trabalho e outro, e outro, e outro, há enfermidades relacionadas com a ingesta de leite de vaca. Artrite, enxaqueca, dor nas costas, esclerose múltipla, acne, doença cardíaca, alergia, asma, câncer de próstata, câncer de mama, obesidade, doença de Parkinson, infertilidade.